Uma coisa que eu acho que vem mudando bastante as relações entre as pessoas fora do Brasil, mas que vai acontecer aqui, é o nomadismo. A gente vê pouco nomadismo no Brasil, mas na Europa ele já virou uma tendência, tá? Então, eu acho que assim, uma coisa que talvez não bata com essa nossa visão que a gente está aqui descrevendo é o conceito de família e todo mundo no mesmo lugar e tal. Sim. Porque o Brasil tem pouco nomadismo por uma razão muito prática, que é o mundo fala inglês. O inglês, quer dizer, o mundo fala inglês e fala chinês, mas o chinês, na verdade, ele é muito menos relevante na prática, porque ele está num país praticamente, né? Você, fora da China tem pouco chinês, né? Você fala pouco chinês. Agora o inglês, tirando alguns países, ele é língua universal. Isso. E a gente fala, o brasileiro tem pouca cultura de inglês, mas os países nos quais tem o inglês minimamente avançado, o nomadismo está muito forte. Na Europa, então, não tem nem o que dizer. Então, todo mundo fica flanando. Eu vejo uma coisa que mudou muito na pandemia foi a ideia de que você tem que morar onde você trabalha, né? Então, aqui a gente tem essa volta do trabalho presencial, ou híbrido muito forte, e eu entendo por quê. Não é só por uma questão de mentalidade. É porque as nossas estruturas de gestão, tecnologia e tudo mais, às vezes não permitem. Né? Entendeu? Agora, quando você trabalha com informação numa corporação, informação pode ser qualquer coisa que seja um intangível, e você tem uma língua universal que não é o Esperanto, mas é o inglês, aí efetivamente essa coisa acontece. E eu vejo as pessoas morando nos países mais variados, se divertindo disso. Né? Às vezes a pessoa mora 2, 3 meses num país, depois muda, vai para o outro, né? Porque o trabalho dela pela internet. Não depende, né? O trabalho está todo digital e tudo, e ela vai passando. A gente chama isso de... É o nômade digital, né? É o nômade digital. O pessoal chama, né? Eu acho que essa é uma... Assim, aí pensando de novo nessa questão da socialização digital, eu acho que a proliferação dos nômades digitais, ela vai trazer duas coisas. Primeiro, escolas digitais em metaverso, coisas assim, mas não por questões muito utópicas. Não, é simplesmente porque os pais cada dia moram num lugar, entendeu? Então é coisa bem prática. Coisa prática que, em geral, faz o mundo funcionar, né? A verdade é essa. Então eu acho que assim, vai ter muita coisa assim e muito relacionamento, ponto de contato em lugar abstrato em função disso também. Entendi. Então o nômade digital, para mim, ele puxa uma transformação cultural mais do que a tecnologia em si. Interessante isso, né? É engraçado, né? Nômade digital, até algumas pessoas no Brasil tentam, né, fazer esse nomadismo e tal, né? Já tentaram, ainda mais agora com o pessoal que trabalha muito com programação, que você consegue trabalhar aqui no Brasil para empresas aí pelo mundo todo, né? Então dá para o cara fazer isso, né? Sim, sim. Agora aqui nós ainda temos muito forte o lance de você... É aquele negócio chão de fábrica, né, cara? Você tem que acordar 6 horas, passar 2 horas no busão, sim, chegar, trabalhar 8 horas, parar uma para almoçar. É um negócio muito ainda, né? Sim, sim. É um negócio... Exato. Muito Você acha que nós estamos quantos anos atrasados nisso aí? Com relação aí ao resto aí. Olha, eu nem sei se... Ou não estamos, para você? Eu acho que a gente seguiu um caminho alternativo, entende? Então, vamos pensar, por exemplo, em relação à Europa, né? A mentalidade brasileira em algumas coisas, ela é mais avançada que a do europeu. Então, a gente estava falando de marketing e tal. Cara, o Brasil é muito... Tem ambientes... Nossa, muito avançados, mais do que a média da Europa, tá? Mesmo a Alemanha, eu conheço, a coisa é menos futurística do que pode parecer, tá? Na Europa ela é bem pouco na prática, na maior parte dos lugares. Então às vezes a gente está mais, a questão é que a rota que a gente seguiu foi outra. Então, por exemplo, qual que é a nossa rota? Nossa rota é desse acidente horrível em Petrópolis, né? Tipo assim, essa é uma rota que o Brasil segue. Uma rota de tecido urbano absolutamente esfacelado, né? de um mundo na prática que não é nada disso, porque a vida é dura. Então essa é a rota verdadeira do Brasil. E aí, por que é essa coisa, chão de fábrica? É que assim, no final das contas, do ponto de vista internacional, os salários são baixos no Brasil, a educação ela não consegue suprir esse tipo de... Né, você tem que estar preparada para essa coisa, no mínimo, com o tal do inglês. Então, é aí que tá a história, entendeu? Então, e aí você fala assim, não, mas isso aí quer dizer só tá abaixo, não quer dizer ser alternativa nenhuma, não tem alternativa nenhuma. Não tem, porque, num certo sentido, em muitos sentidos,
o Brasil lembra, por exemplo, a Rússia. São países endógenos, entende? É como se... A gente gosta de dizer que o americano, ele vive como se não existisse em outros países. É uma enorme verdade. Mas o brasileiro vive sabendo que tem outros países, mas ele vive bastante, enfim, impotente em relação a esses pontos de contato com os outros países. E não é porque não quer, porque é uma mentalidade. Não, é difícil mesmo. Pô, vai lá comprar passagem, vai passar um tempo nos Estados Unidos sem você ser rico. Não, é muito complicado. Entendeu? Eu sei disso porque quando meus pais eram professores universitários, eu me imigrei com 10 anos de idade, 9 anos de idade, que é isso, entendeu? No final das contas, essa é a realidade do brasileiro, na média. Você não vai fazer algo que é apoteótico, exceto você vem de uma família milionária ou você, sei lá, fez grana na vida com alguma coisa. Então é isso, eu vejo que a gente tem esse porém, o nosso caminho foi ser endógeno. Tanto que tem umas coisas curiosas no Brasil, né? A pessoa, por exemplo, já que a gente está num espaço de ciência, não é engraçado que a pessoa por exemplo, ela estuda medicina em Harvard e ela tem uma dificuldade imensa de exercer medicina no Brasil, validação de diploma super trabalhosa, a despeito do fato do negócio ser indiscutivelmente muito melhor que qualquer universidade brasileira. É o jeito da coisa é voltado, é desenhado para esse mercado interno. E aí você fala, não, mas não é uma distorção, porque, por exemplo, tem esse monte de gente que vai estudar medicina na Venezuela, sei lá onde, e depois vem com uma formação pior e aí você tem um risco de fato. É verdade tudo isso, mas é justamente esse o ponto. O ponto é, a gente tá pouco conectado com o resto do mundo no Brasil. Super pouco, muito menos do que a maior parte das pessoas pensam. É engraçado, quando você vai por aí, você circula, ou se algum dia na sua vida você circulou de verdade, você fala, cara, é bem pouco conectado. Esse é o porém, então a gente é pra dentro. Já pensou em ser nômade digital, não? Não, é engraçado, por falar a verdade, eu não gosto de viajar, acredita? Eu gosto de ir em Monte Verde, eu sempre gostava de Visconde de Mauá, eu gosto eu moro já nos matos aí, então não tenho saco pra... vai pra Europa, cada dia vai num lugar, que interessante, puta, vai lá, tô sem saco. Mas não vou nem de graça. Mas você acha que é uma tendência aí que pode... Não tenho dúvidas. É uma super tendência, muito forte e muito boa para as pessoas que têm isso, né? Esse gosto por... É meio um desapego também, né? Exato. Um desapego, você vê aquela né? coisa? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu certamente... Poxa, o nome digital com certeza é minha praia. Mas... escrever poesia ser nome digital. Hoje eu falo, ai meu Deus do céu. E às vezes quando eu tenho que ir... Eu fiz muita viagem assim, até a Inglaterra para passar um dia, entendeu? Para fazer um negócio, uma coisa dessas. Eu fiz muitas dessas na vida e aí eu fiquei traumatizado. Então, quando eu tenho que ir para um lugar longe para fazer alguma coisa, eu já fico, Entendi como que é. Zero felicidade até a Europa. Eu também já viajei muito aí por causa de trabalho. Você trabalha na Petrobras. Imagina, não, que legal, você vai para Buenos Aires amanhã e fala, meu Deus do céu. Exatamente, é isso mesmo. Ai, meu Deus. Mas é que eu acho que essa geração aí, ela tem um choque de geração muito grande, né, cara? A gente foi mais educado naquele lance assim, cara, você tem que ir trabalhar, ter sua casa, né? Tem sua casa própria, porque é aquilo ali que vai te dar segurança, né? Para você ter sua família. A gente foi educado nessa linha. Sim. Hoje a linha é um pouco diferente, né? Sim, cara. Isso Tipo, casa própria, você vê, eu já vi pesquisa aí que, cara, uma porcentagem grande não quer nem saber de comprar nada. Para que eu vou comprar? Porque comprar uma casa própria tá me prendendo naquele lugar e eu não quero ficar preso. Muito legal isso que você tá falando. Então a pessoa gosta de alugar, aluga aqui, aluga ali e tal, comprar. Por isso que esses Airbnb, esses negócios de temporada deu certo por causa disso. Claro, né? Claro. E aí o pessoal, então, foi uma mudança, né, de cultura muito grande. Talvez a geração dos nossos filhos já seja nessa outra linha, né? A nossa ainda é nessa de... Cara, você tem que ter o seu lugar e tudo, né? Sim. Eu acho... Eu vou fazer um mínimo ajuste no que você falou, uma contribuição que é a seguinte. Isso é uma verdade, em especial, até a classe média. Da classe média para baixo, o sonho da casa própria continua muito forte. Eu sei porque a gente fez uma pesquisa lá na Locomotiva exatamente sobre isso. E vem forte, entendeu? É muito uma questão assim... Quem não precisou da casa... Hoje em dia não tem mais esse sonho.
ou tem menos esse sonho. Mas quem vem de uma história de família, de não ter casa na família, de ter essa preocupação, aí, puta, quer a casa. É uma coisa muito assim. É uma conquista, né? É uma conquista. Então, pra gente, não precisa da casa, mas... Entendeu? Não, mas eu acho que até a gente... Não, a gente veio com a casa, com o papo da casa. Isso, Agora, tem uma coisa que também conta muito nessa história, que é a casa, ela é uma proxy para a família. Então, o que muda, né? Eu vejo que, junto com a queda da demanda pela casa, vem a queda da demanda pela família. Sim. Essa é a principal transformação. É a mudança da família. E a mudança da família, por sua vez, está relacionada... Aí sempre muito cuidado, mas assim, com dados internacionais mostram que ela está muito relacionada com uma queda de popularidade das religiões tradicionais, sobretudo do cristianismo, na América do Norte e na Europa, que são tendências onde isso se forma. Isso é dado, tá? Então, assim, há uma queda grande mesmo de adesão ao modelo como um todo, né? Assim, os dados vêm revelando essa mudança de paradigma e surge esse jovem, esse modelo de pessoa que tem menos preocupação com a família, menos interesse em se filiar a uma lógica de pensamento institucional, inclusive seja ela qual for, e aí que acaba mais inclinado, mais seduzida pela lógica de flanar, como dizia o poeta Baudelaire, né, pela Paris do século XIX, de circular aí pelo mundo. Acho bonito esse negócio de flanar, porque faz um som, né, parece um ventinho flanando. É esse papo, né? A pessoa vai aí flanando pelo mundo. Então, eu acho que são fenômenos muito correlacionados e eu não sei até que ponto existe uma certa causalidade e se a família como desejo de subjetivação voltasse a ganhar a popularidade que tinha antes, se esse papo da casa também, de abdicada, de ter uma casa própria, também não desaparece, entendeu? Entendi. Porque, cara, a realidade, para mim, pelo menos, me parece muito claro é o seguinte, você pode querer achar o que você quiser. A hora que você tem filha, sim, cara... não, muda tudo. Queira ter a tal da casa, porque assim, a sua injeção de saco vai ser infinitamente menor. A questão da injeção de saco. Porque a escola é no mesmo lugar, aí você muda para outro lugar, tem outra escola. São buchas do mundo prático que acontecem. Então, é isso, tá? Então, é muito... tem duas coisas também que eu não falei que contam, que são uma que está acontecendo muito fortemente no mundo, que é esse desejo de não ter filhos. Então, tem muita gente... E a gente vê que esse tipo de evento ele não está acontecendo só porque as pessoas estão em crise em termos do relacionamento e tudo mais. Não, elas estão achando hoje em dia que existem modelos de felicidade que não envolvem essa troca. É uma mudança mesmo, assim. Eu não preciso disso para ser feliz. Tipo, eu sei lá, eu acho tão maravilhoso, eu tô feliz assim, mas eu entendo perfeitamente que tem essa vibe, eu não acho que tá nem um pouco errado, assim, é diferente do jeito que eu penso, acho que ter filho é muito bom por mim, eu tinha 5, acho super legal, fazer o maior astral do mundo, mas não quer porque eu teria 10, mas é isso. Agora, eu entendo, não é o que as pessoas, muitas querem, os mais jovens, não sentem que é o caminho para ser mais feliz. E não é só por encheção de saco, não é isso. Essa questão de você formar, doar, de você ensinar, de você ver crescer, esse negócio que é tipo, a gente tem uma nerdice desse tipo, né? Eu sei que você tem, eu também, que a gente já conversou fora daqui, que é isso de achar essa coisa, né? O filho é quase um lab de mundo, né? É uma coisa divertidíssima de você ver acontecer. A pessoa não acha, ela veio tem um outro mindset e não acha mesmo. Então esse é um fator que conta demais, assim, eu acho que a gente não pode tirar dessa equação essa questão. E tem um outro que vem mais ou menos junto, vamos dizer assim, ele é contrapartida, que é a sensação das pessoas. A gente está falando aqui, abrindo um parênteses, de pessoas em geral que são esse modelo de classe média, que isso aqui tem muito mais a ver com a Europa e Estados Unidos do que com o Brasil, que é esse país endógeno, mas tem Brasil pra caramba também nisso aqui, eu acho que todo mundo que está assistindo, os jovens assistindo em casa deve estar se identificando, mas é lógico que tem graus. Então, nesse fator específico tem bastante, que é as pessoas estão sentindo que elas vão viver muito mais. Então, o que eu vejo é que as pessoas pensam... Podem ir... tipo, ela pensa assim, sei lá... Depois eu vejo.
né? A gente, pelo menos eu, quando eu tinha 25 anos de idade, eu sentia que estava num caminho que, tipo assim, basicamente assim, não, então meio que algumas coisas têm que se acertar, entre elas a profissão, papapá. Elas tinham, eu lembro disso, 25, eu estava no mestrado lá pensando, cara, pô, demorou, tô atrasado aqui, entendeu? Escrevi de novo esse mestrado, podia ter feito doutorado, podia ser tipo professor da USP já, sabe esse papo assim? Sim. Tá um negócio... Mas hoje em dia, a janela projetada, às vezes de maneira implícita, inconsciente, é muito maior. Então também tem esse papo do nômade digital e tudo mais, porque a pessoa lá no fundo está pensando, sei lá, daqui a 20 anos eu penso essa história. Exatamente. Então são esses fatores para mim que geram essa mudança de paradigma que a gente está vendo. Mas com a pandemia a galera teve que voltar para casa, né? Cara, muito louco isso, né? Deu uma paulada, um choque da realidade, né? Cara, forte.